Olá, futuros servidores do Ministério Público do Estado do Pará. Aqui Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Nunca esqueça que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas a tua aprovação e classificação, estas não serão atingidas. Quem crê diz o quê? Amém. Diga amém ao final. Você vai ser aprovado, será nomeado, tomará posse, entrará em exercício, passará pelo estágio probatório e alcançará sua tão sonhada estabilidade. Quem crê diz o quê? Amém. Estamos aqui no projeto direto ao ponto. Vamos começar o módulo 1. Este módulo é o módulo 1 de Direito Constitucional, tá? Geralmente, as questões iniciais estão disponibilizadas aí no YouTube, para você saber mais ou menos como é que funciona o projeto direto ao ponto. É o módulo 1 de Direito Constitucional. O que é esse projeto direto ao ponto? Na verdade, eu peguei o programa do concurso de vocês aí, para o concurso do Ministério Público do Estado do Pará, e eu fragmentei esse programa em 8 módulos. Fragmentei o Direito Constitucional em 2 módulos, Direito Administrativo em 3 módulos, porque é maior ali o conteúdo. Também eu fragmentei. E aí nós também temos uma outra parte, que é a legislação estadual e a legislação institucional, e fragmentei a ética em 2 partes. Então ficou um total de 8 módulos. E nós vamos iniciar agora a correção justamente do módulo 1 do Direito Constitucional. Se você gostar dessa nossa metodologia, das dicas, dos macetes, aí você vai no meu site para adquirir, que é o site valneioliveira.com.br, o site www.valneioliveira.com.br, www.valneioliveira.com.br. Lhe aconselho também a me chamar no WhatsApp, que por aqui eu dou dicas para vocês para o concurso do MP. As dicas, as peculiaridades aí de todas as disciplinas jurídicas, estarei dando as dicas para vocês, tá certo? Vamos pegar aqui outros pincéis, deixar tudo preparado aqui e nós vamos iniciar o nosso passo a passo aí no módulo 1 de Direito Constitucional. Lembrando que você adquirindo esse material, você vai receber essas questões que você vai poder baixar no meu site em PDF, tá? E para finalizarmos, me siga no Instagram, que eu dou dicas aqui no Instagram também para o concurso do Ministério Público, _Valnei Oliveira, _Valnei Oliveira. Vamos lá? Vamos lá, questão número 1, vamos trabalhar as questões, lembrando que esse projeto direto ao ponto, eu trabalho questões da banca Consuplan e também questões similares e outras questões elaboradas por mim. A questão número 1 é uma questão da banca Consuplan, vou apagar aqui para a gente organizar os gabaritos. A questão número 1 é uma questão da banca Consuplan, uma questão aplicada no ano 2019. Qual é a peculiaridade que nós temos para essa questão número 1? Ela traz a seguinte redação. O título 1 da Constituição de 1988 consagra os princípios fundamentais do Estado brasileiro, os quais estabelecem a sua forma, estrutura e fundamento, a divisão de seus poderes, objetivos primordiais a serem perseguidos e as diretrizes a serem adotadas nas suas relações internacionais. Então, de forma bem rápida, né, a banca conseguiu resumir ali o artigo 1º, mais ou menos o artigo 2º, 3º e o 4º. Né? Nós sabemos que na Constituição Federal, e é forte para quem na sua prova, você tem que aprender o artigo 1º, que trata ali justamente dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Vamos fazer questões mais adiante sobre ela, né? O sócio de vaplu, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho da iniciativa e pluralismo político. Esses são os fundamentos da República Federativa do Brasil. O artigo 2º, vamos já fazer essa questão, diz que os poderes são harmônicos e independentes entre si, né? Ali o Executivo, o Legislativo, o Judiciário. O artigo 3º traz os objetivos da República Federativa do Brasil e o artigo 4º traz os princípios que regem as relações internacionais. Na minha opinião,
uma questão que é forte para cair é a banca querer confundir você do artigo 1º, que trata aí dos fundamentos da República Federativa do Brasil, com o artigo 3º, que trata dos objetivos da República Federativa do Brasil, com o artigo 4º, que trata ali dos princípios que regem as relações internacionais. Então, fique atento que, na minha humilde opinião, a banca pode querer confundir nesse sentido. Vamos continuar na questão. Estão inseridos no título dos princípios fundamentais, exceto, olha só, a letra A fala os poderes sendo o legislativo, o executivo e o judiciário. A letra A está correta, isso realmente está lá pelo artigo 2º da Constituição Federal de 88. E logo aqui eu quero trazer uma peculiaridade para vocês. Estamos falando dos poderes, né? Executivo, legislativo e o judiciário. E já quero trazer para você ficar atento que esses 3 poderes eles possuem as suas funções típicas e esses 3 poderes possuem as suas funções atípicas, tá? Então é muito importante você ficar atento às funções típicas e às funções atípicas desses 3 poderes, que é forte candidato para cair na sua prova, tá? Então olha só, vamos ver aqui rapidamente, só para a gente, né, nossa aula aqui é expositiva, cheia de macete e dicas daquilo que pode cair na sua prova. Então, olha só, quando fala em poderes, nós temos o poder executivo, temos o poder legislativo, tá? E temos o poder judiciário. Tá certo? Lembrando que todos esses 3 poderes, eles possuem as suas funções típicas e todos os 3 poderes possuem funções atípicas. Então, todos esses 3 poderes possuem funções típicas e, no caso, funções atípicas. Vamos ficar aqui atentos à função típica de cada poder deste. Vamos analisar? Vamos. Isso de forma bem simples, porque depois a gente vai diluindo esse raciocínio em outros tópicos aí, tá? Olha só, qual seria a função típica? Vamos colocar aqui deste lado a função típica de cada um desses poderes, tá? Vamos colocar aqui a função típica de cada um desses 3 poderes. Vamos analisar. Função típica do Poder Judiciário, professor? Exercer a jurisdição. Muito simples. Exercer a jurisdição. Em outras palavras, dizer o direito a quem pertence. Esta é a função típica do Poder Judiciário. Exercer a jurisdição. Dizer o direito a quem pertence, tá? Professor, qual seria a função típica do poder executivo? É administrar a coisa pública. Administrar a coisa pública. E aí, nós sabemos que, a nível municipal, chefe do executivo, quem é? Prefeito. A nível estadual, quem é o chefe do executivo? Governador. A nível federal, quem é chefe do executivo? Presidente da República. Então, a função típica do poder executivo é administrar a coisa pública. Resumidamente, tá? Resumidamente, lógico, nós vamos, durante o curso aqui, durante o projeto Direto ao Ponto, iremos trabalhar os demais tópicos. E o poder legislativo? Basicamente, o poder legislativo ele tem aí 3 funções básicas. Quais são, professor? As 3 funções básicas do poder legislativo. O próprio nome já diz, né? Legislar. Tá? Também tem a função de quê? De realizar o controle político, né, do chefe do executivo. Realizar o controle político do chefe do executivo. Controle político do chefe do executivo. Como assim, professor? Vamos já verificar aqui. Controle político do chefe do executivo. Então, a nível municipal, quem é que faz o controle político do prefeito? A Câmara de Vereadores, junto com os vereadores, né? A nível estadual, quem faz o controle político do governador? A Assembleia Legislativa do Estado, formada ali pelos deputados estaduais. E a nível federal, quem faz o controle político do presidente da República? O Congresso Nacional.
sabemos que o Congresso Nacional ele possui um sistema bicameral. O que significa, professor, dizer que o Congresso Nacional possui um sistema bicameral? Significa que o Congresso Nacional é uma casa legislativa formada por outras duas casas legislativas. Quando eu estou ministrando aula presencial, até brinco com meus alunos que quem teve infância é só lembrar dos Power Rangers. Lembra? Power Rangers Go! Quem teve infância vai lembrar dos Power Rangers. E aí o que você chega na conclusão? Que é como se, olha só, você lembra que tinha Power Rangers azul, branco, preto, né, o rosa, tinha várias cores e que cada Power Rangers tinha uma função, tinha um poder, lembra? Então, é como se, olha só, é como se, aí veja bem, quando vinha um inimigo muito forte, o que acontece? Os Power Rangers eles se juntavam, né, e formavam o Megazord. Então pronto, então voltando na infância a gente descobre o que é esse sistema bicameral, né, que é formado do Congresso Nacional. Faz de conta que o Congresso Nacional é formado por dois Power Rangers. Quais, professor? A Câmara de Deputados e o Senado Federal. Olha só, hein? O Congresso Nacional ele é formado pela Câmara de Deputados e o Senado Federal. Quando tem algumas funções importantes que a Constituição ali coloca, né, que não seja da competência do Congresso, nem do Senado, da Câmara e do Senado, aí se juntam para formar o Megazord, que é o Congresso Nacional. Fechou o raciocínio? Última vez. Então, quem faz o controle político do presidente da República é o Congresso Nacional. O Megazord formado pelos dois Power Rangers, Câmara de Deputados e Senado Federal. Muito bem. E também, para ficar bem tranquilo aqui, outra função típica do Poder Legislativo é o quê? É justamente julgar. Julgar, no caso aí, as contas, né, de todos aqueles que lidam com verba pública. Tá? Julgar as contas de todos que lidam com verba pública. Tá certo? Todos aqueles que lidam com verba pública. Aí a gente vai aprender mais especificamente que, por exemplo, a nível federal, né, quando está falando de verba pública da União, que vai acontecer? O Congresso Nacional vai julgar as contas de todos que lidam com a verba pública, auxiliado pelo TCU, pelo Tribunal de Contas da União. Tá? A nível estadual, o que acontece? É a Assembleia Legislativa que vai julgar as contas de todos que lidam com verba pública, lógico, verba pública, estamos falando a nível estadual agora, verba pública é estadual, certo? E a nível estadual, o Tribunal de Contas do Estado vai ser auxiliado pelo TCE, Tribunal de Contas do Estado, perfeito? E quando nós vamos a nível municipal, aí é mais tranquilo, né? Temos que entender que existe no Brasil alguns tribunais de conta dos municípios, o chamado TCMs, ou também TC dos M's, Tribunal de Conta dos Municípios. Né? E o que acontece? Quais são, professor, os estados que possuem Tribunal de Conta dos Municípios? É um macete para você nunca mais esquecer do macete do Serpa, olha só, Serpa Gold no bar. Olha só o macete do Serpa Gold no bar. O que é, professor, o macete do Serpa Gold no bar? É justamente os estados que possuem TCMs, ou Tribunal de Contas dos Municípios, que é o que, professor? Ceará, Pará, Goiás e Bahia. Tá? Então, nesses estados, existe o Tribunal de Contas dos Municípios, TCMs. Nos demais estados que não possuem TCM, na verdade, nos demais municípios, né, que não possuem TCMs, Tribunal de Contas dos Municípios, eles serão, a Câmara de Vereadores vai ser auxiliada pelo Tribunal de Contas do Estado, tá bom? Mas lembrando que isso aqui a gente vai conversando mais um pouco, isso aqui é só uma visão panorâmica, uma visão inicial, para você ter essa ideia. Professor, e as funções atípicas do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário? Vamos trabalhar durante as demais questões, corrigindo aí, né, e trabalhando já
as funções atípicas, para não ficar muito cansativo, né? Então, a letra A, voltando para a questão, a letra A está correta. Os poderes são legislativo, executivo e judiciário. Até brinco, quando eu estou ministrando essa aula aqui, que os poderes, eles são solteiros. A Constituição diz que eles são solteiros. Por que, professor? Os poderes, eles são solteiros? Porque eles são harmônicos e independentes entre si. Se eles fossem casados, seriam desarmônicos e dependentes entre si. Brincadeira, hein? Brincadeira. Vamos lá. Letra A está correta. A letra B diz os direitos sociais, a saúde, a assistência aos desamparados. Alto lá. Alto lá. Por quê, professor? Porque quando a gente está estudando ali a Constituição Federal, mais uma vez recapitulando, no artigo 1º nós temos o fundamento da República Federativa do Brasil. O só se diva plu. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho da iniciativa e pluralismo político. Fechou o raciocínio. Artigo 2º, acabamos de falar, né? Existem poderes executivo, legislativo e judiciário que são independentes e harmônicos entre si. Falamos um pouquinho da função típica de cada um desses poderes. E no artigo 3º existe lá os objetivos da República Federativa do Brasil. Vamos já aprender o macete do conga é pró-risco. Aguarde aí, hein? Macete do conga é pró-risco. Com esse macete do conga é pró-risco, nós vamos aí aprender de vez os objetivos da República Federativa do Brasil. O artigo 4º tem ali os princípios que regem as relações internacionais. Princípio da não intervenção, né? Entre outros princípios aí. Já, olha só, a partir do artigo 5º, nós temos os direitos e garantias fundamentais. E a letra B, quando fala os direitos sociais, a saúde, assistentes amparados, isto já são também direitos fundamentais lá do artigo 6º. Artigo 6º. Então, a letra B está incorreta. Por quê? Porque não está no título dos princípios fundamentais. Tá bom? Realmente aí está incorreta a letra B, porque, como se fala, esses direitos sociais, o direito à saúde, assistentes amparados, a gente vai ver que já é o artigo 6º para ali para frente, já são direitos de segunda geração, de segunda dimensão. Tá bom? A letra C fala, entre os fundamentos da República Federativa do Brasil, destaca-se a cidadania e a dignidade da pessoa humana. Corretíssimo, é aquele macete que eu falei para vocês do artigo 1º da Constituição Federal, que traz os fundamentos da República Federativa do Brasil, só se diva plu, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho da livre iniciativa e o pluralismo político. E a letra D diz, quanto às relações internacionais, a República Federativa do Brasil rege-se pela independência nacional e igualdade entre os Estados. Perfeito. Não são só esses princípios que regem as relações internacionais, mas entre eles existem esses dois sim. Então, última vez, tá? A letra B está incorreta porque, como falei para vocês, são os direitos sociais ali a partir do artigo 6º da Constituição Federal. E não faz parte do título 1, tá? Na verdade, faz parte do título 2 da Constituição, tá bom? Então, a alternativa incorreta é a letra B de bola. Ainda tocando nesse tópico, já que eu falei aí do artigo 6º, né, que trata aí dos direitos de segunda geração, eu quero trazer uma peculiaridade para vocês também, ainda comentando nessa questão. Vou apagar aqui, tá? Vou apagar, você bate um print, vou até afastar um pouco aqui para você aí poder bater um print das informações importantes, né? E aí eu quero trazer ainda mais uma peculiaridade em relação a esse tema. Lembrando que quando nós trazemos as questões no Projeto Direto ao Ponto, eu não trabalho só a questão em si, eu trabalho outros tópicos que eu acredito que a banca pode cobrar. Como nós estamos falando aqui do artigo 6º da Constituição Federal, eu quero que você fique atento a um tema importante, que é justamente o quê? Geração ou dimensão dos direitos fundamentais.
Por enquanto eu vou falar da primeira, da segunda, da terceira geração. Depois eu falo das demais. O que é geração ou dimensão dos direitos fundamentais? É simples. Na nossa vida secular, na nossa vida do dia a dia, né? Hoje, se eu perguntar para você como é que está a sua vida, você vai comentar comigo e com certeza a tendência sempre é você evoluir. Professor, olha, agora eu estou estudando para o concurso do Ministério Público e eu quero justamente, de repente eu estou trabalhando de carteira assinada, mas eu quero ter um cargo efetivo, quero ter estabilidade. Ou seja, com o passar do tempo, a ideia é você querer evoluir, né? Evoluir. A mesma coisa aconteceu com os direitos fundamentais ou direitos, com os direitos fundamentais, né? Em relação à geração ou dimensão dos direitos fundamentais. Existe uma característica chamada historicidade, que diz que os direitos fundamentais têm uma história, né? E aí, essa história ela é dividida em primeira, segunda, terceira, quarta até a quinta geração. Vamos comentar até a terceira por enquanto, que eu acho que é o que vai cair na sua prova. Olha só. O que é, professor, os direitos de primeira geração ou primeira dimensão? Né? É simples. Os direitos de primeira geração ou de primeira dimensão, olha só, os direitos fundamentais de primeira geração ou de primeira dimensão é o que, professor? É a chamada prestações negativas do Estado. Tá? As chamadas prestações negativas do Estado. Chamado não fazer do Estado. Isso são direitos de primeira geração, prestações negativas do Estado. Não fazer do Estado. Isto é o direito de primeira geração. Professor, o que seria? Cite um exemplo rápido. Tranquilo. Vamos pensar aqui. Direito à vida. Tá? Direito à vida é um exemplo de direito de primeira geração, primeira dimensão. Tá? O que mais, professor? Direito à liberdade, direito de propriedade, né? E assim vai. Né? A Constituição Federal ela vai discorrendo aí os direitos de primeira geração, basicamente ali a partir do artigo 5º da Constituição Federal, que traz o tema direitos fundamentais. Tá? Lembrando que no artigo 5º também, vamos trabalhar aqui, tem os remédios constitucionais também, habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de junção, ação popular, direito de petição, remédios constitucionais, garantias fundamentais. Mas vamos lá. Então, essa é a ideia dos direitos de primeira geração ou primeira dimensão. Prestações negativas do Estado, não fazer do Estado. É como se a sociedade virasse para o Estado e falasse: Estado, não te mete na minha vida, não te mete na minha propriedade, não te mete na minha liberdade. Sabemos também que esses direitos fundamentais não são absolutos, eles são relativos. Né? Esse direito todo a gente consegue relativizar, inclusive a vida. A vida, nós sabemos que, em regra, o Estado não pode ceifar a vida do cidadão, mas né, sabemos que a pena de morte é proibida no Brasil, né, salvo em tempo de guerra declarada. Tá? A liberdade, a regra é a liberdade, mas se, por exemplo, o cidadão cometer uma conduta criminosa, ele vai ser preso em flagrante delito, ou mesmo preso por alguma decisão judicial, seja uma prisão preventiva, uma prisão temporária, vai ser cerceado o seu direito de liberdade. Propriedade, a regra é ninguém vai interferir, ninguém vai intervir na tua propriedade. Mas, por exemplo, né, existe aí um direito, né, fundamental, quando fala ali, que é possível que aconteça a chamada requisição administrativa. Né? A gente vai aprender aqui a requisição administrativa, na minha opinião também é forte para cair na sua prova, é aquele momento em que o Estado, né, num momento aí do iminente perigo público, ele pode ali, de repente, fazer uso da sua propriedade particular. Olha só, então, uma das características também do direito fundamental é a relatividade. Tá bom? Vamos falar até agora da segunda geração, segunda dimensão, e depois a gente fala da terceira. Tá? Professor, o que seria a segunda geração ou segunda dimensão do direitos fundamentais? Lembrando que esse tema também pode cair na sua prova, tá? Por isso que é importante você ficar atento. O que é isso, professor? É o contrário do que nós colocamos ali em cima. Aqui não era prestações negativas do Estado, pois então a segunda geração ou segunda dimensão são prestações positivas do Estado. Prestações
positivas do Estado. Positivas do Estado. Tá? É o que, professor? É o fazer do Estado. É o fazer do Estado. Tá? E aí, como nós colocamos aqui, né, como exemplo dos direitos de primeira geração, colocamos aqui basicamente esse exemplo. A gente observa muito ali o artigo 5º da Constituição Federal. É um grande exemplo, né, dos direitos de primeira geração, primeira dimensão. Já a segunda geração, segunda dimensão, que é o fazer do Estado, as prestações positivas do Estado, aí nós temos o que aqui? Nós já vamos ter os direitos a partir do artigo 6º, que é justamente o que a gente trabalhou, né, aqui na questão, que é o direito à educação, o direito à saúde, previdência social, que é negócio todo. Vou colocar aqui exemplo, né, educação, saúde. Cuidado que uma vez um aluno meu falou, professor, que bom que como direito de segunda geração ou segunda dimensão, nós temos direito a tratamento a laser. Não é laser, é lazer, lazer, trabalho, transporte, né? É outro exemplo aí de direito de segunda geração, segunda dimensão, fazer do Estado, prestações positivas do Estado, a partir do artigo 6º, artigo 6º, artigo 7º, artigo 8º, tá? Uma outra coisa que eu quero que você entenda também, que a banca pode pedir, é dizer o seguinte, é correto afirmar que os direitos fundamentais estão somente no artigo 5º. Não. Os direitos fundamentais que estão no artigo 5º é um rol exemplificativo, uma lista exemplificativa de direitos fundamentais, tá? Além, na verdade, existem direitos fundamentais em todo o corpo da Constituição Federal de 88. Perfeito? Muito bem, vamos para a questão número 2, a questão também da banca Consulplan. Vou sair um pouco da tela para você bater um print. Opa, quase que eu caí aqui. Você bater um print e aí a gente já vai logo para a questão de número 2, tá bom? Vamos lá. A questão número 2, o que nós temos de peculiaridade aí em relação à questão de número 2. Lembrando que no projeto Direto ao Ponto, neste módulo, terão aí 40 questões. Aqui as 40 questões eu trabalho praticamente a primeira parte do programa de constitucional. Tá? A gente consegue ali abranger os principais tópicos justamente focado na banca Consulplan. Essa questão número 2 é uma questão da banca Consulplan que foi aplicado justamente no ano de 2017. Ela traz a seguinte redação. Em relação, olha só o tema da questão, aos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, previsto na Constituição, é correto afirmar que, olha só, o que ele quer aqui nessa questão? Ele quer os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. Tá? Em relação aos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, é correto afirmar que, olha só, a letra A diz, dentro desse contexto, nas relações internacionais é prescindível a defesa da paz. Muito cuidado com essa palavra prescindível, hein? Muito cuidado com essa palavra prescindível. Por quê? Porque a palavra prescindível significa dispensável. Essa palavra é terrível. Olha só, a palavra prescindível significa o quê? Significa dispensável, tá? E lógico, a contrário senso, imprescindível é indispensável, tá? Então nós chegamos à conclusão que essa letra A ela está incorreta. Por quê? Porque quando você faz a leitura do artigo 4º, que são os princípios que regem as relações internacionais, e aí você vê lá pelo artigo 4º, nós temos a independência nacional, temos a prevalência dos direitos humanos, a autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e concessão de asilo político. Você observa que erra a letra A porque ele fala é prescindível. Não, pelo contrário, seria imprescindível porque está no artigo 4º, inciso 6. Tá? A letra B diz assim,
A letra B diz: o fundamento da soberania prevalece sobre o da cidadania. Errado. Nós sabemos. O fundamento da República Federativa do Brasil é o sócio diva plu, mas nenhum sobrevalece aí, nenhum é superior ao outro. Então, erra a letra B quando diz que é superior. Errado dentro desse contexto, tá? Por quê? Porque não há hierarquia. Não há hierarquia nos fundamentos da República Federativa do Brasil. No sócio diva plu, não há hierarquia. A letra C, ela diz assim, traz a seguinte redação: é objetivo fundamental a erradicação das desigualdades regionais. Errado. Por quê? Porque quando você observa ali, justamente o artigo 3º, que trata aí dos objetivos da República Federativa do Brasil, o inciso 3, né, diz que a Constituição ela fala em reduzir as desigualdades sociais e regionais, e não erradicar, né, até porque aí no caso seria impossível erradicar aí as desigualdades sociais e regionais, tá? Então erra a letra C. E a alternativa correta é a letra D. Construir uma sociedade livre, justa e solidária é um objetivo fundamental no artigo 3º. Macete para você decorar os objetivos fundamentais. Conga, la conga. Conga, conga, conga. O que é, professor? Quem ouviu, né, a época, faz tempo, a cantora Gretchen cantando conga, la conga, 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 conga. Você vai aprender super tranquilo. Artigo 3º, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Conga, garantir o desenvolvimento nacional. Conga é pró-risco. O que é o E? Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Promover, o que seria o risco? O bem de todos sem prejuízo do risco. Raça, idade, sexo, cor, preconceito e outras formas de discriminação. Tá certo? Conga é pró-risco. Então, nós chegamos à conclusão que, baseado no artigo 3º, inciso 1, a alternativa correta na questão 2 é a letra D. Agora eu convido você a assistir a segunda parte e as demais partes da correção deste módulo 1 de Direito Constitucional. Lembrando que estaremos postando no YouTube também o início da correção do módulo 2 de Constitucional, os 3 módulos de Administrativo, os 2 módulos de Ética e também o módulo de Legislação Estadual e Institucional. Aguardo você, vamos lá no site valneoliveira.com.br para você adquirir as demais partes. Um abraço e rumo à sua aprovação e classificação.